Abram a sua Bíblia comigo, por gentileza, em 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 1. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Assim que você encontrar, se coloque de pé. Nós ficamos em pé em reverência àquele que é santo, e o Senhor é santo. O Senhor é justo, fiel, soberano. A palavra do Senhor diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo número 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses, ou outro tanto, se de certo, amanhã a estas horas, não puser a sua vida como a um deles. E vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tomou a deitar-te. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Elias no monte Horebe, ele vai para lá, levantou-se pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, pois porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Amém? Glória a Deus, Senhor. Coloque sua mão sobre o texto. Pai, que esta palavra seja revelada ao coração de cada pessoa que o Senhor chamou para estar nesta casa hoje, Pai. Que cada pessoa entenda que não existe solidão, Pai. Nós é que nos colocamos sozinhos, porque o Senhor não nos abandona jamais, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Elias entra numa batalha, onde ele acaba com os profetas de Baal, e ele vence essa guerra. Quantas vezes eu e você, e eu posso falar isso com toda certeza, porque eu vivi isso na minha pele, de nós entrarmos numa luta muito grande. Esse texto que eu vou pregar para vocês hoje é uma história da minha própria vida. Quantas vezes que nós não lutamos pelo nosso casamento, lutamos pelos nossos filhos, lutamos pelo ministério, lutamos pelo nosso emprego, pelos nossos estudos. Quantas vezes que nós não desgastamos e a gente vence, até vence tudo isso. Mas de repente alguém vem ao nosso encontro e nos lança uma palavra, uma simples palavra que nos desmonta. Eu passei por isso. Elias passou por isso. Ele estava cansado, esgotado fisicamente. E Jezabel manda um recado: eu acabo com a tua vida. Ainda hoje acabo com a tua vida. Era só uma palavra para quem já tinha derrotado tantos profetas de Baal, para quem já tinha vencido, para quem já tinha visto o fogo pegar em cima da água. Ele tinha que ter mais um tanto de coragem. Mas quando nós estamos muito cansados e sobrecarregados, qualquer palavra desse tamanho nos desmonta. Quantas vezes que você não está
estou lutando, eu estou vencendo, eu estou lutando, eu estou vencendo, eu estou lutando, mas eu estou vencendo. E de repente alguém vem e fala assim: você não mudou nada. Você continua a mesma carniça que foi sempre. Você continua chato. Seu casamento, não sei por que você luta tanto. Não vai dar em nada. Você está ainda brigando por causa desse emprego? Para que você continua estudando? Gente, uma frase, por menor que seja, e a gente sente que desmontou e desmoronou e acabou com o nosso dia. Eu já passei por isso. Eu passei pela luta de lutar, e eu achei interessante que ele coloca assim: eis que eu me sinto só. Eu me sinto só. E eu confesso que eu já me senti só. Lutando, e eu chorava para Deus, e eu falava: Deus, eu me sinto uma pessoa que eu nado e morro na areia. Eu me sinto sozinha gritando no meio do deserto. E eu fechava os olhos e eu imaginava, porque o meu sonho era implantar uma visão e ninguém compartilhava daquela visão. E eu me via, quando eu fechava os olhos, eu me via assim no lugar aberto, inteiro aberto, e sozinha. Um sol escaldante e eu gritando: Senhor, quem mais compartilha da mesma visão que eu? Eu me sinto tão sozinha. E eu me senti muito sozinha por muitos anos. Eu até posso explicar qual era, porque eu acho que vocês têm o direito de saber. Há muitos anos atrás, eu estou começando a perder a noção dos anos. Ai, meu Deus, vai entrando nos 50. Mas muitos anos atrás, eu descobri que existia um ministério chamado Libertação Infantil, do Géser Cardoso, que é o fundador da Missão Mundial Shekinah. E eu me apaixonei pela visão. E essa visão não existia aqui no interior de São Paulo. Só existia em São Paulo. E na alegria de uma criança, eu queria implantar esse ministério dentro da outra igreja que eu estava. E me deram liberdade para isso. Me deram liberdade para implantar, mas me deram um porão para ministrar as crianças, cheio de mofo, morcego. Tá rindo, né, pastor João? Porque você lembra bem o que me deram, né? Você quer fazer, faça. E me deram um porão. E os morcegos dormiam à noite e a gente tinha que tocar eles quando chegava a hora de ministrar, porque eles ficavam lá e eles dividiam espaço com a gente. Existiam umas cortinas assim. E essas cortinas atrás dela ficavam um monte de coisas. E ali no meio tinha escorpiões, mas eu tinha que ministrar as crianças. E me deram essa sala para eu trabalhar com as crianças. Mas aquilo queimava dentro de mim e eu chorava. Eu falava: Deus, essa visão tem que ser implantada, porque todos acreditam que a criança é mal educada. Mas elas não são mal educadas, elas estão sofrendo e elas precisam de tratamento. E ninguém olha a criança como se precisasse de tratamento. E eu chorava, gente, eu chorava. E Deus começou a mandar uns malucos que nem eu. Uns doidos. E chorava mesmo choro. Você ri, né, Rolando? Você estava lá no meio dos doidos. E Deus começou a mandar pessoas. E choramos juntos muitas vezes. E o ministério foi implantado. Mesmo assim era tão pouco, porque eu descobri que não adiantava nada eu libertar uma criança, tirar tudo que era de ruim dela, ensinar a criança a caminhar o caminho dela, se eu não ensinasse os pais também. E aí eu fui por 10 anos. Esse ano completa 10 anos, lutando para que os pais fossem ministrados, porque as crianças são libertas. Mas se os pais não aprenderem a manter a libertação dos filhos, de nada vai adiantar eu libertar uma criança. Eu lembro que eu passei uma noite inteira chorando e de novo me sentindo sozinha no meio do deserto. Um dia que eu ministrei cura para as crianças e todas as crianças choraram e abraçaram a gente que estava ministrando. E um pai chegou para pegar o filho, eu não sei se vocês vão lembrar disso. E nós atrasamos a ministração, porque as crianças choravam muito naquele dia. Quando mexe com cura, vai mexer com o interior dele, vai cutucar as feridas da criança. E ali eles tinham liberado perdão para os pais. E eu estava com uma criança e ele não queria soltar de mim, abraçado e chorando. E ele disse assim para mim: pastora, a hora que eu for em casa eu quero dar um abraço no meu pai. E o pai estava na porta.
para pegar o filho. E o filho foi assim para ele e falou: pai! Ele levou um tapa no rosto tão grande. E aquela criança virou o rosto e todo o trabalho que eu tinha feito naquela noite foi jogado por terra. E aí começou a minha luta de chorar, me sentindo sozinha, porque eu queria implantar aquilo. Era muito importante que os pais fossem ministrados também. E eu me senti sozinha. Mesmo tendo pessoas que trabalhavam comigo, ainda assim era difícil para mim. Porque eu era responsável por tudo aquilo. Por que eu estou contando isso para você? Porque uma palavra tão simples, no meu caso, foi um tapa. Eu vi uma outra pessoa recebendo um tapa. E ali foi o auge do que Deus tinha colocado para mim. Eu preciso fazer isso, custe o que custar. E não era eu querendo fazer com a minha força, era Deus me cobrando. Para quem conhece a minha história, foi crescendo o ministério, nós chegamos a atender 100 crianças por semana. Foi lindo o ministério. E Deus falou: acabou, estou te dando um novo tempo. E nos colocou na Shekinah. Amém. Louvado seja o Senhor. Aqui eu não me sinto sozinha, apesar de muitas vezes estar sozinha. Aqui eu tenho a liberdade para fazer. Mas eu tive que sofrer muito, eu tive que pagar um preço muito alto. Para hoje vocês estarem aqui. Para hoje entender que cada criança que entra naquela salinha, dá uma olhada ali em cima, ó. Olha que coisa mais gostosa. Poder olhar eles ali, ó, recebendo a palavra. Aliás, papai e mamãe, não deixa seus filhos faltarem, não. Porque eles têm uma sequência. Em 2 anos eles aprendem a Bíblia. É muito bem preparado. Eu perco horas e horas escrevendo toda a atividade que vai para eles. E eles aprendem a Bíblia em 2 anos. Então vale a pena. E depois a idade vai mudando e vai acrescentando mais coisas. Mas Elias, ele se sentiu totalmente perdido. Ainda hoje acaba com você. No meu caso, aquele tapa que o pai deu. E eu me senti totalmente desmontada naquele dia. Eu chorei. E eu disse assim: eu estou sozinha. Ninguém vai permitir. Da outra igreja que eu vim, e funcionava assim. Um ministério cuidava dos casais. O outro ministério cuidava das crianças. O outro ministério cuidava da cura. O outro ministério cuidava da libertação. Mas no meu caso, eu precisava fazer tudo. Eu precisava da orientação para poder fazer tudo. Porque separadamente não dava para trabalhar. Elias, então, o que ele faz? Ele se escondeu, ele saiu correndo. No dia desse tapa, eu também saí correndo. Eu lembro que normalmente a gente deixava tudo limpinho, nós passávamos pano, deixávamos tudo perfumado, colocávamos a cadeira no lugar, mas nesse dia, eu larguei tudo e fui embora. Acabou comigo. Eu não sei se alguém de vocês lembra disso. Vocês lembram disso, desse dia? Será que vocês não estavam? Acho que foi antes. Foi antes de vocês estarem comigo. E eu fui para o meu quarto, deitei e chorei a noite inteira. E depois eu dormi. Acordei de manhã e continuava cansada e continuava querendo chorar. E dormi de novo. E literalmente Deus falou para mim: levanta. Não é esse o seu lugar. Quantas vezes você já não se viu no meio de uma batalha, onde você parece que você está ganhando tudo, está tudo indo bem. Você está lutando pelo seu casamento, e parece que está dando certo, e de repente uma palavra, e acabou tudo. Uma doença. Você está se vendo curado, você está vendo que Deus está tratando da sua alma, do seu corpo, você está melhorando, tudo está indo bem. Mas uma palavra, uma situação, e você simplesmente desmonta. E você vai se esconder embaixo de uma árvore. Eu me escondi embaixo do edredom. Será que você tem se escondido de vez em quando? Será que em algumas situações você se sente sozinho? Lutando sozinho por alguma situação? Eu estou aqui, olha, só eu enxergo. Só eu, parece que só eu estou vendo que precisa fazer isso. Às vezes, mulher tem muito de falar isso. Ela olha para a bagunça da casa e ela fala: mas será que sou só eu que vejo que isso daqui tem que ser feito? Será que sou só eu que tem que pôr o lixo para fora? Será que sou só eu que tem que tirar o prato da mesa?
Será que sou só eu? Não, igreja. Deus está vendo tudo. Elias, então, depois de vencer tantas lutas e batalhas, ele sai correndo, se esconde e vem o anjo do Senhor. Eu acho tremendo, porque o anjo do Senhor diz assim, ó, levanta e come. Saco vazio não para? Quanto que eu ministrei sobre saco vazio? Quinta-feira ou sexta-feira? Sexta-feira. Saco vazio não para de pé. E ele manda levantar e comer. Sabe o que significa? Significa que nós temos que estar sempre abastecidos da palavra de Deus. Além de comer. E é interessante que ele coloca aqui carboidrato, proteína. Vai lá, se vira aí, come, cara. Nós precisamos estar bem para enfrentar o dia. Muitas pessoas, quando se vê no meio dessa situação, param de comer. Comer comida mesmo, para. Estou sem apetite. Sou só eu ou tem dia que a gente se sente fraco, vou lá e como alguma coisa, parece que faz assim na gente. Sou só eu que passo por isso ou mais alguém? Se eu comer, eu fico muitas horas sem comer. Eu não me dou conta, muitas vezes, de quanta coisa eu estou fazendo e eu vou mandando ver. Quando eu lembro, já é 4 horas da tarde, eu esqueci de almoçar e eu comi, às vezes está no prato, viu? Não sou muito normal, não. Mas enfim, Elias então tem que levantar e comer. Mas sabe o que acontece? Ele levanta e come. E ele dorme de novo. Porque quando a gente está esgotado demais, se sentindo sozinho demais, nada vale a pena. Deixa eu dormir mais um pouco. Deixa eu ficar mais um pouco quieto aqui. Deixa eu curtir minha depressão. Deixa eu curtir a minha dor. Quando que você chora mais? Quando você sofre uma coisa ou quando você pensa no que você sofreu? Vou falar para vocês uma coisa. Eu acho que aqui com vocês nunca aconteceu isso. Nunca. Só comigo e com todas as crianças pequenas. Acontece uma desgraça e você chora. Parou. Aí você vai para o seu cantinho. E lá no seu cantinho, sabe o que você faz? Você pega e vai começando a parar de chorar. Mas você não quer parar de chorar. Aí você lembra de novo que é para continuar chorando mais um pouco. Se não, aí você consegue tirar lágrimas de onde não existe. E você já nem lembra mais o que aconteceu. Você vai pegar todas as desgraças passadas para poder chorar mais um tanto. Eu quero arrancar minhas lágrimas daqui. Não suporto mais nenhuma delas. Só comigo que acontece isso ou mais alguém? Sejam sinceros. Ainda bem que eu não sou maluca sozinha. Obrigada, Jesus. Hoje eu não me dou. Hoje eu não aceito isso mais. Hoje quando eu começo a chorar, eu falo, vai valer a pena? Porque sabe, lágrima é preciosa. Que isso? Eu ainda tenho um probleminha que o meu olho é claro e eu tenho problema de calcificação. A minha lágrima sai azul. Você acha que eu vou perder lágrima agora? Imagine que fique aqui todo azul dos meus olhos. Imagine que eu perco. Chega de chorar. Mas isso veio com a maturidade, porque até então, quantas lutas que eu enfrentei. E Elias está lá então, e ele deixa, quando você se sentir sozinho, a primeira coisa que eu quero que você entenda, reaja. Você se sentiu sozinho? Dentro da sua casa, no seu trabalho, no ministério, nos seus estudos, nos seus sonhos? Está sonhando sozinho? Primeira coisa que Deus deixa, reaja. Levanta e come. Como que eu vou reagir, pastora? Vai orar. Vai colocar a cara no pó. Vai pedir para Deus para Ele mudar a sua história. Vai lá e entra na presença dEle e fala assim, daqui eu não saio enquanto não mudar essa história. Pergunta para Ele, a hora que você encontrar com Deus, você vai perguntar para Ele, quem sou eu? Sabe o que Ele vai responder se você perguntar, quem é a pastora? Essa me deu um trabalho. É assim que Ele vai falar de mim. Mas essa me dá um trabalho, porque quando ela quer uma coisa, ela não desiste. E fala, viu? E fala. Mas ela fala tanto, que pela exaustão eu entrego. Já era dela, eu queria que esperasse um pouquinho, mas eu dou. E eu não paro mesmo de pedir, se eu quero eu peço. E até hoje eu não vi nada que eu pedi que Ele não atendeu. Nada, só não é no meu tempo. Podia ser, porque eu sou, já deu para perceber que eu sou agitada. Eu queria tanto que fosse tudo no meu tempo, mas não é.
Elias, então, levanta e come, reaja. O povo lá em Israel estava chorando. Para de chorar e marcha. Deus não nos quer acomodados. E sabe qual é o problema de muitas pessoas? Eu tenho um problema, eu vou continuar na depressão. Eu tenho um problema, eu vou continuar chorando. Eu vou continuar no meu buraquinho com a cabeça no meio da terra. Eu vou continuar esse coitado. Deus não te quer um coitado. E pior, a Bíblia diz que os coitadinhos, alguém consegue completar? Não. Puxa vida, os coitadinhos não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque Deus não quer coitadinho. Você não nasceu para ser coitado. Seja lá qual é o problema, e pode ser enorme, que você estiver passando, Ele está te mandando reagir. Levanta, ergue a cabeça. Bora. Marcha. Enxuga essas lágrimas. Volta ao primeiro amor, reaja. Deus só está pedindo para você. Aliás, está pedindo não, né? Está mandando mesmo. Cria vergonha na cara, povo de Deus. Vamos lutar para ser feliz. Quando você também sentir que está sozinho, mantenha fé. Não é interessante? Elias, ele não perdeu a fé em Deus. Sabe em quem que ele perdeu a fé? Nele mesmo. E no povo de Israel. Ele até fala que assim, olha, ele estava sozinho. O povo de Israel foi te abandonando. Não perca a fé em Deus. Quando você estiver sozinho, entra na presença dEle e ora, e pede, e clama, e chora, e pede de novo, e torna a pedir, e agradece. Mesmo que não seja tudo o que você quer, agradece pelo que você tem. Não perca a sua fé. Não se afaste de Deus, independente das circunstâncias que você está passando. Outra coisa, obedeça a Deus. Ele muitas vezes vai falar para você fazer umas coisas tão doidas. E é doida mesmo, viu? Ele vai falar para você, seja forte quando você quer ser fraco. Ele vai falar para você, não desista quando você quer chutar o pau da barraca. Ele vai falar para você amar quando você está odiando. Ele vai falar para você perdoar quando você quer mais arrebentar a cara do outro. Ele vai falar para você que ainda vale a pena quando tudo parece de ponta cabeça. As ordens dele são muito doidas, mas as ordens dele é amor puro. E quando ele fala para nos engrandecer, para ver a face dele em nós. Para quando olharem para a gente, ver o amor de Cristo. Para quando olharem para a gente, ver Cristo em nós. É isso que Ele está fazendo. Não perca a sua fé. Quando tudo parecer difícil, lá no fundo você vai dizer, mas tudo vai dar certo. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que pode estar tudo de ponta cabeça. E isso não é porque eu sou pastora, não. Isso desde pequenininha, quando eu nem conhecia Jesus. Tudo pode estar de ponta cabeça. E lá dentro de mim eu estou pensando assim, mas vai dar certo. Vai demorar um pouquinho, mas vai dar certo. E é assim que você tem que pensar, vai dar certo. Vai dar certo, tudo vai bem. Como que aquela mãe que perdeu o filho, o que ela disse? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, tudo vai bem. E ela corre para o profeta, e ele ora, e a criança volta à vida. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Não para, não abandone. Quando você estiver se sentindo sozinho, lembre-se que mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem um plano para você. Seja lá o que você estiver passando, Deus tem um plano no meio de tudo isso. Às vezes parece que está tudo ruim ao meu redor, mas Deus tem um plano para isso. Parece que tudo está despencando, mas Deus tem um plano para isso. Se vocês analisarem a vida de vocês, não fala de hoje, agora pode estar tudo perdido. Mas lembra lá atrás, quando numa outra situação parecia que estava tudo perdido, e Deus fez alguma coisa totalmente fora do que você pensava? E foi melhor para você?
O problema é que nós esquecemos das bênçãos e vivemos o hoje. E no hoje é muito difícil ser vencedor todo o tempo. Cadê o caderninho das bênçãos? Onde está a sua agenda de milagres? Se eu perguntar hoje, uma ou duas pessoas vai levantar a mão e as outras talvez. Alguém aqui tem uma agenda de milagres? Você tem? E está mantendo em ordem? Mas alguém tem uma agenda de milagres desatualizada? Ó, estou sendo mais gentil, desatualizada. Nós temos que ter um caderninho onde a gente marca todos os nossos milagres. Todos. Sabe para quê? Para no dia que a gente quer ir lá embaixo do pé de zimbro, que a gente quer ir lá na caverna, que a gente quer passar o dia com o ar-condicionado ligado embaixo do edredom, é o dia da gente ler o caderninho de milagres. E sabe o que você vai ver? Que você já venceu tantas e tantas e tantas batalhas. Não foram poucas, não. Quando você se sentir sozinho, pensa uma coisa só. O inimigo quer exatamente isso. Porque quando nós nos sentimos sozinhos, ele consegue nos paralisar. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas quando a gente se sente sozinho no meio de uma guerra, eu estou sozinho. Quantas pessoas que chegam na igreja dizendo assim para mim, eu tinha uma decisão para tomar, mas eu me sentia sozinho. Hoje eu sinto que eu estou numa família e eu vou tomar essa decisão. E normalmente são decisões boas, são decisões que vão mudar aquela vida. Mas por que não mudava antes? Porque eu estava sozinho. Quando você não tem um amigo, não tem uma família, quando você se sente só, é tão difícil você conquistar as coisas. O inimigo quer exatamente isso. Te trazer a solidão. O inimigo quer enganar. Ele não vem senão para matar, roubar e destruir. E ele tem conseguido matar os sonhos, destruído a esperança. O inimigo tem conseguido tocar na vida do crente e feito com que ele paralise. Não era para nós orarmos 5 minutos, obrigado Jesus, pelo dia de hoje, abençoa o dia de hoje. Não era para isso, nós não fomos criados para isso. E sabe o que nós estamos fazendo? A maioria das pessoas não param um tempo sequer para falar com Deus. Elas têm tantos afazeres. Eu levanto, eu tomo banho, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que ir para o trabalho. Eu almoço, mas eu tenho que fazer meu almoço, eu acabo de almoçar, eu tenho que voltar para o trabalho, eu tenho que voltar para a escola, eu tenho que voltar para os estudos, eu tenho que fazer... Se eu perguntar para essa mesma pessoa quanto tempo ela passa na frente do WhatsApp, mas são coisas sérias. Ou do Facebook, mas é importante. Você vai ver que não é 5 minutos. Porque com 5 minutos a gente não fala nem um bom dia e espera a resposta. E ainda de vez em quando a gente pega uns que vai digitar. Você faz uma pergunta e fica mais 1 hora ali. Você só vê lá, digitando. Só comigo que acontece isso. Mas a gente investe um tempão no WhatsApp. A gente investe um tempão lá no Face. No Instagram para ver a vida dos outros. E Instagram é só fofoca. Tem nada que presta. Nada. Quem aqui tem Instagram? Eu tenho. Para que eu tenho? Não sei. Eu fico sondando a vida dos crentes. Tô falando de mim mesma, tá? Que eu fico olhando o que vocês postam. Igreja, qual é o tempo que você tem se dedicado? Quanto mais perto de Deus, mais longe. Quanto mais longe de Deus, mais abraça. Quanto tempo você tem dedicado à sua oração? Sua leitura bíblica? Seu contato com Deus? Oh, eu não sinto mais Deus na minha vida, pastora. Sala de atendimento, eu não queria contar para vocês, mas vou contar. Pastora, eu tenho sofrido tanto na minha vida.
Isso é sala de atendimento. Vocês não têm noção como é cômico sala de atendimento. E o duro de que deve ser alguns de vocês que já fizeram a mesma coisa. Então estou falando de você. Pastora, eu me sinto tão sozinho, pastora. Deus se esqueceu de mim. Eu oro. E não acontece nada, pastora. E as lágrimas rolam, a meleca de nariz sai. E eu fico lá, aham. E daí quando você olha, você fala assim: onde está Deus na minha vida, pastora? E a minha pergunta é: e aonde você está? Perto de Deus ou longe dele? Pastora, mas eu venho na igreja toda semana. Mas aqui na igreja eu fico tão forte, eu me sinto tão bem, eu saio lá fora e tudo muda, é o inferno lá fora. Eu já sabia. Eu sei disso. Quando eu sair daqui tem um inferno lá fora também. Mas eu tenho que orar, eu tenho que continuar. O problema não é Deus que está abandonando você, não. Ele não te abandona. Ele está do ladinho esperando você. Ele fica ali, ó. Chama, filho. Eu criei você para ter comunhão comigo, filho. Eu te criei para isso, filho. Basta você me chamar que eu estou aqui. Adão. E tá lá Adão. Eu tô com vergonha. Sabe o que é, Senhor? Eu tô meio peladão aqui, não tá dando não. E aí tá lá, Adão. Senhor, eu fiz caquinha. Ainda assim ele atendeu. E Deus está te chamando. E você está preocupado porque ele não está te ouvindo. Você tem parado para ficar coladinho com ele? Desculpa, mas a gente tem duas escolhas. Ou eu fico do lado de Deus. Do lado de Deus eu não quero ficar assim, não. Do lado de Deus eu quero ficar assim, ó. Eu imagino que ele está me abraçando aqui, eu estou ganhando colinha. Eu tenho duas escolhas. Ou eu fico nessa posição aqui, ó. Ou eu fico nessa posição aqui, ó. Aqui eu estou de braço com o inimigo. E aqui eu estou no colinho de Deus. E eu acho que essa posição é tão mais confortável. É tão mais confortável. Olha a Cleo, ó. Tamanho do marido da Cleo. Olha. Eu imagino Deus assim. Eu imagino que a hora que eu for para o colo de Deus deve ser desse tamanho. Eu vou ficar bem pequenininha. Eu não quero emagrecer muito, mas eu acho que eu vou ficar bem pequenininha. E ele vai ser grandão. E quando eu chegar nele, ele vai olhar para mim assim, eu vou olhar e falar assim: nossa, é tudo de bom, cara! Não perco nada. Você tem que falar isso, viu? Não perca esse abraço. É que nem um abraço do Roland, não perco de jeito nenhum o abraço do Roland. O Roland é grandão, a gente vai abraçar ele e fala assim. Gente, é tão simples a vida e nós complicamos tanto a vida. Elias, ele se sentiu sozinho, ele diz assim, que ele estava se sentindo só. Você vai continuar permitindo que o inimigo faça isso com você? Ou você vai sair daqui tomando posição? Não me responda, não erga a mão, porque isso é pessoal. Talvez alguns de vocês chegaram assim, aqui exatamente assim. Eu estou me sentindo sozinho. Talvez o dia de hoje mostrou para você que você estava sozinho. Sozinho lutando contra a maré. Sozinho lutando e morrendo na areia da praia. Sozinho. No meio de um deserto gritando socorro. Sozinho sem água, sozinho na seca. Sozinho no amor, sozinho nos problemas. Talvez você chegou assim hoje. Mas eu quero dizer para você, Deus não te deixou sozinho nem um momento. Volta para Ele. Fala com Ele. Deixa Ele tocar na sua vida. Em Romanos 11:2 diz assim: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor,
Mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e eu fiquei só. E buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora nesse tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. O Senhor está dizendo: você não está só. Os meus sonhos são os teus sonhos. Sabe aqueles sonhos que você tem chorado e se sentido sozinho? É aqui que eu quero que você guarde isso para o resto da sua vida. Sabe os sonhos que você tem chorado porque está muito difícil alcançar? Sabe os sonhos que você tem derramado lágrimas e às vezes se sentindo tão fraco? Esses sonhos não são teus. Esses sonhos são os sonhos de Deus. Porque o que é nosso passa tão rápido. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Hoje eu falei que amanhã eu vou começar um regime. Eu tenho um sonho. Se amanhã eu lembrar, eu prometo que eu vou comer só alface. Mas tem um pedaço de bolo que sobrou do encontro de homens ontem que eu não sei. Talvez eu venha comer um pedacinho. O que eu quero que vocês entendam? Os sonhos que são nossos, eles vêm e vão. Mas os sonhos que são de Deus, esse nos leva a chorar. Porque os sonhos de Deus são aqueles que machucam, porque eu quero demais. Machuca porque o inimigo não quer que você alcance. Os sonhos de Deus dói. Dói pela bênção que está por vir, dói pelo tanto que o inimigo batalha para você não alcançar. Os sonhos que você chora, os sonhos que você sofre, os sonhos que você olha e parece impossível, mas você não consegue esquecer. Esses são os sonhos de Deus para a sua vida. E eu quero te contar uma coisa. Ele vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, ele vai acontecer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Os sonhos de Deus são para mim e são para você. Demora. Eu passei 10 anos chorando por um assunto e 5 chorando por outro. Passei 5 anos da minha vida dizendo: Senhor, eu quero cuidar das pessoas, Senhor. Quando chegou a Shekinah, eu chorei 1 ano. Eu não quero ser pastora, Senhor. E um dia ele me deu um safanão e disse: espera um pouquinho, como não? Você pediu 5 anos que queria cuidar de pessoas? Eu te dou a igreja agora. Eu amo ser pastora. Ministério, a partir de agora, ninguém me chama de Jô. Eu sou pastora. Quem lembra da luta que foi para chamar de pastora? E quando você chamava de pastora, eu falava assim: não fala isso. Foi duro para mim. Qual é o seu sonho? Pode ter certeza. O seu sonho, ele vai acontecer. Agora, ele acontece. Mas o que você tem feito para que ele aconteça? Você tem um sonho? Você tem um sonho? Tem? E o que você tem feito para esse sonho acontecer? Quem pode realizar o seu sonho? A loteria? Seu pai, sua mãe? Patrão, o pastor pode realizar seu sonho? O namorado? Marido? A sua esposa? Seus filhos? Não. O único que pode realizar o seu sonho é Deus. E Ele quer realizar. Mas para você ver seu sonho realizado, você vai ter que ficar colado nele. Eu gosto de contar a história do gato, é tremenda. Se eu tiver 2 gatos, um gosta de ficar em cima do telhado e o outro fica lá e passando no meio da minha perna, e eu estou comendo, quem que vai ganhar o restinho da minha comida? O que está do lado da minha perna aqui ou o que está em cima do telhado? Quem que vai ganhar a bênção de Deus? O que está em cima do telhado, que não sabe se é crente ou está no mundo? Ou aquele que está lá: ai, Senhor, eu quero mais, eu quero colo, Deus, real. Quem que quer? Você quer viver os seus sonhos?
Você quer sair desse lugar onde você se sente sozinho? Elias se sentiu só, mas aí Deus fala assim: parou agora, hein? Parou. Come de novo, que você vai ter que andar muito. E depois disso, nós vamos continuar lendo a Bíblia, e nós vamos ver um monte de coisa que esse cara fez. Os seus sonhos não morreram, eles estão só começando. Come, se alimenta da palavra, busca Deus, e viva os sonhos que são seus, mas que nasceram no coração de Deus. Se coloque em oração agora e coloca para Ele: Senhor, o meu sonho é esse, ó. Eu quero isso para mim. Mas me ajude a não desviar do foco. Eu não quero me afastar do Senhor. Me ajuda, Deus, a permanecer firme na Tua palavra. Fala com Ele em oração. Coloca um instrumental para mim, enquanto eles vão se ajeitando aqui do louvor. Mas coloca para mim um instrumental, por favor. Ou uma música que caiba bem essa ministração. Fala com Ele, conversa com Ele, deixa Ele tocar no teu coração, deixa Ele mudar a sua história, transformar a visão que você tinha até aqui, de que você era fraco. Você não está só, Deus tem um plano para você. Ele não quer que você desanime por se sentir a última andorinha do verão. Oh, não mesmo. Ainda há um povo que não se rendeu às pressões do mundo. E você faz parte desse povo. Você não vai se render. Você é forte e corajoso. A salvação é um presente de Deus para aqueles que se levantam e ouvem a voz de Deus e seguem em frente. Oh, Deus maravilhoso. Seja fiel na vida deles, ó Pai. Toca, Senhor. Fala com Ele, fala com Ele. Fecha os teus olhos. Entrega as suas dores. Agradece por tudo que você recebeu até aqui. E decida seguir em frente. Decida por uma vida diferente. A escolha é sua. Vai ser o gato em cima do telhado, ou vai ser o gato do lado de Deus? Vai ser o servo que ama estar na presença de Deus e vai poder viver os teus sonhos.